Oi, oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Esse vídeo, ele é a continuação do último vídeo, que foi falando sobre as minhas leituras nos últimos meses. Eu tenho uma parte 1 aqui já no canal, e agora eu vou continuar conversando com vocês sobre essas leituras que eu fiz. Eu tenho hoje para contar para vocês sobre 5 leituras que eu fiz, e vamos lá. Esse vídeo, ele é mais assim para mostrar para vocês o que eu venho lendo, né? Uma coisa mais rapidinha. Se vocês quiserem que eu faça a resenha de algum desses livros aqui, vocês me pedem aqui, por favor, nos comentários que eu faço, tá? Então vamos lá. Não tá na ordem do que eu li primeiro, li por último. O primeiro livro que eu vou contar para vocês que eu li foi o Chamas Cinzas, da Carolina Nabuco. Essa autora, ela é a mesma autora que escreveu A Sucessora, e essas edições são muito lindas, né? Com a indumentária da época, né? De cada livro. Eu achei muito lindo essas capas. E a editora Instante está publicando de novo os livros dela, e eu tô achando maravilhoso pra gente lembrar, né, de autoras que acabaram ficando esquecidas aí com o tempo. A Carolina Nabuco é brasileira, então eu acho que vale muito a pena a gente conhecer, porque eu tenho para mim que a gente tem, assim, muita sorte, porque a nossa literatura é incrível, incrível. Para mim, é a minha leitura, a minha preferência, né, assim, de literatura brasileira. Então, eu acho que conhecer os nossos autores vale sempre muito, muito, muito a pena. E então, eu já tinha lido A Sucessora dela. Para vocês lembrarem, né, esse livro, ele tem aí uma história de que foi plagiado por uma americana, que foi a mesma que escreveu Rebeca. Tem filme no Netflix desse livro, Rebeca. E, enfim, claro, não sou detetive, não sei, não tenho provas concretas, mas, assim, parece que realmente, né, aconteceu, porque são histórias muito, muito parecidas, né? Então, sendo que eu gostei mais desse aqui. Tá? Então, para quem quiser conhecer, o Chamas Cinzas, eu gostei muito também desse livro. Esse livro aqui, ele se passa no Rio de Janeiro, na década de 40, e esse aqui, ele se passa no Rio de Janeiro, só que é na década de 30. A Sucessora, e Chamas Cinzas na década de 40, 1940. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma moça que se vê entre a paixão e a segurança na vida amorosa, tá? Então, é bem interessante. Aqui a gente tem uma pessoa por quem ela é super apaixonada e que talvez não tenha muito a ver com ela, e uma outra pessoa que é um amigo da família e dela, e que é alguém, assim, muito que tem muita segurança financeira, e que passa também muita segurança para ela emocional, né, por conta da amizade mesmo. E então, assim, é uma história muito interessante, traz, assim, bastante reflexão, e também sobre essa questão, né, da necessidade da mulher de casar, de ter um marido, né, assim, o quanto que a vida às vezes faz a gente, enfim, vira tudo de cabeça para baixo, e aí de repente algo que seria seguro deixa de ser. Então, eu achei muito legal. Eu adoro esse dia a dia, assim, eu gosto muito de conhecer a rotina de outras épocas, sabe? A rotina das pessoas de outras épocas. Eu sou uma pessoa que eu adoro rotina, né? E eu acho que a rotina, ela equilibra, sabe? Ela centra.
né, a gente. Então eu gosto muito de rotina, apesar de que a vida nem sempre, né, deixa a gente, né, seguir uma rotina direitinho sempre, né? Mas eu gosto muito de conhecer esse dia a dia das pessoas, as pequenas coisas, sabe? Então, eu acho que é uma leitura que vale muito a pena, bem gostosinha. Ela escreve de uma forma que é prazerosa da gente ler. Então, eu indico para vocês. O outro livro que eu li, eu vou passar bem rapidinho, porque eu acabei de postar uma resenha desse livro aqui no canal, que foi o Burnout, da Sophie Kinsella. Eu amei essa leitura, eu achei muito engraçada. Eu adoro pegar uns livros assim mais leves e engraçados entre uma leitura e outra. E eu achei bem divertido. Né, um livro que fala sobre um tema importante, um tema muito atual, né, questão de saúde mental, e, e que fala disso de uma forma muito leve, bem humorada, e tem romance, tem aqui personagens muito interessantes, muito engraçados, e enfim, vou deixar aqui nos cards para vocês a resenha que eu fiz, se vocês quiserem assistir. Mas é isso, para quem quer uma leitura leve e divertida, eu indico muito o Burnout. A próxima leitura que eu quero conversar com vocês que eu fiz foi uma leitura que eu amo, que é uma releitura e que eu acho que eu vou reler sempre esse livro na minha vida, assim, porque eu amo, que é O Quatrilho, do José Clemente Pozenato. Eu não sei se eu já trouxe vídeo desse livro. Deve ter aqui no canal algum, acho que ano passado. Porque ano passado eu também fiz essa releitura, e aí esse ano eu fiz de novo. Eu adoro, né, esse livro, como aquilo que eu falei, assim, é um livro que mostra aqui a vida de pessoas em outra época, aqui no caso, no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Também se passa aqui se passa em 1900 e pouco, na época da imigração italiana, né? Assim, então aqui vai mostrando como que os italianos viviam aqui no Brasil depois que eles vêm para cá. Na verdade, aqui já é um pouquinho depois. Então aqui a gente já acompanha as gerações, a geração seguinte de quem veio da Itália, sabe? É muito interessante. E aqui também nesse livro fala sobre o desejo, né? Sobre você. Aqui nós temos 4 pessoas, né? Vai falar de 2 casais, por isso que é o quatrilho. E aí o quanto que às vezes. Enfim, aí tem um casal que. Né, tem 2 pessoas que seguem mais o coração e 2 pessoas que são mais conservadoras, mais pé no chão, mais. Né? Então, de repente, quem sabe uma troca aí, né, entre esses casais, de repente vai ter gente que vai combinar mais uma com a outra. Enfim, é todo um babado, porque é uma época que é muito conservadora, né? Então o casamento era para sempre, né? E aí a gente vê aqui, tem, né, um casal que se apaixona e aí se vê nessa situação, né? Assim, caramba, né? Será que o amor, ele é você ficar numa relação para sempre? Será que isso é amor incondicional? Mesmo que não se esteja feliz, né? Você tá ali porque daí vier, né, e tal. Ou será que o amor é você ser feliz com quem você deseja estar, com quem você se sente bem, né? Então, enfim, é uma história muito legal, muito, muito legal. Eu adoro histórias que falam sobre regiões aqui do Brasil, né? Então, é uma leitura que eu indico muito para quem nunca leu. Eu descobri, inclusive, que é uma trilogia. E eu estou muito curiosa para ler os outros livros. Eu não sei onde que eu vou encontrar, talvez em sebo, porque esses livros eu acho que eles não estão mais sendo publicados.
Mas é isso. Eu tô bem curiosa e com certeza eu vou procurar onde que tem esses livros por aí, porque eu preciso ler. Preciso. Adoro história do Brasil também, então amo. A próxima leitura que eu fiz, que eu vou conversar com vocês, tô tentando falar rápido, mas não consigo. Eu não consigo falar rápido, eu não consigo falar pouco, entendeu? Mas tô tentando. A próxima leitura que eu fiz foi Leitura de Verão, da Emily Henry, também numa busca por uma leitura mais levinha, mais assim, entretenimento, sessão da tarde, sabe? Às vezes eu gosto de ler livros assim. E aqui o que me chamou a atenção, obviamente, aqui são 2 escritores que vão fazer uma viagem, cada um, né, separadamente, eles não se conhecem, eles vão se conhecer lá na viagem e eles se propõem, né, uma vez que eles se conhecem, eles estão tendo ali eles estão com dificuldade de escrever, tem uma expressão, mas tá me fugindo agora. E eles, para tentar se ajudar, eles se propõem escrever os estilos de escrita um do outro. E eu achei muito interessante isso. Aí eles combinam de levarem, né, um ao outro para passeios, lugares, para inspirar cada um a escrever com aquele estilo, né? Então um vai ensinar para o outro a escrever com o estilo daquela pessoa, sabe? E é muito interessante, óbvio que tem romance, né? Óbvio, tem um romance aqui. Foi uma leitura que eu ri, eu me emocionei. Às vezes eu sentia que a leitura ficava um pouco assim. Às vezes eu achava que ficava um pouco sem graça, sabe? Mas aí depois retomava, sabe? Esses livros assim que às vezes você fala, nossa, tá muito legal. Aí de repente, agora não tá tão legal. Mas aí você continua e aí dali a pouco já tá legal de novo, sabe? Então foi uma leitura meio assim, né? Teve momento que eu pensei de parar, mas aí depois eu terminei. Eu dei uma insistidinha ali e valeu a pena, porque eu gostei muito do final. E o livro foi melhorando também, né? E tudo, então eu achei que foi uma leitura que valeu a pena, tá? Então é isso. E o último livro que eu li, que eu amei também, que eu indico super para vocês, assim, essa leitura, esse aqui, nossa, muito legal. É o Dona Bárbara, do Rômulo Gallegos. É um livro venezuelano, é um autor venezuelano, Rômulo Gallegos, e aqui a gente vai acompanhar a história de um homem que vivia, né, que ele nasceu e teve ali a infância dele na zona rural da Venezuela, e só que por conta de questões difíceis ali na família dele, questões com o pai, né, o pai é um homem bem assim, né, sabe aqueles fazendeiros assim bem rústicos, né, e com ideias bem rígidas, né? Assim, o pai dele era assim. Enfim, tem ali um assassinato na família e a própria cultura ali daquela região lembra muito o Pantanal aqui do Brasil. E aí acontece ali um assassinato na família, né? Uma questão muito difícil e eu não vou falar aqui, né, o que acontece, mas ele acaba ainda criança, indo morar na cidade, se afastando de toda aquela vida que ele vivia, e só que ele acaba tendo que voltar e se deparar com toda essa cultura novamente, né, do lugar e a relação dele com a família, e lembra muito Pantanal, Renascer, sabe, essas novelas. E a natureza aqui é um personagem super importante. E aí a gente vai conhecer a Dona Bárbara, que é uma coronela, né? Eu não sei se chama assim, mas ela é uma coronela desse lugar na Venezuela.
E ela é uma personagem super interessante, assim, porque ela se funde, né, ali com aquela natureza, tem uma coisa também meio mística, então essa coisa assim de, né, ela ter umas artes de bruxa, sabe? E selvagem, uma coisa assim. E é uma personagem super interessante que vale a pena conhecer. E esse foi o último livro que eu trouxe para vocês hoje. Se vocês quiserem que eu faça resenha, me fala que eu faço. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de saber aí sobre os livros que eu li nos últimos tempos. A gente vai continuar se falando aqui no canal, vou trazendo outras leituras, outras resenhas. E é isso. Tô feliz de voltar a gravar. E um beijinho para vocês. E a gente se vê em breve, tá bom? Um beijo. Tchau.